melhorar isso aí, gente. Joga a cadeira pra... Não, tô brincando. É o 12º dia! Glória a Deus! Graças a Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém, irmão? Até aqui o Senhor nos sustentou. Já há 11 dias Deus tem falado conosco através da sua palavra. Quero não pregar hoje, mas eu quero só trazer uma reflexão na palavra de Deus para o nosso dia, para o nosso tempo, para tudo aquilo que Deus trouxe até aqui. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, 26. Livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 26 e o 27, eu quero ler. Eu ia fazer a foto depois, mas vamos fazer a foto então. É que depois com as frutas, né, fica bonita a foto, mas depois não faz mais foto. Vamos fazer o momento da foto. Já estão todo mundo tirando foto ali, já é a foto. Faz o tom aí, cadê o tom? Põe ali o tom. Pega teu celular, abre o teu Instagram, faz uma selfiezinha. Todo mundo ceifando aí, vamos lá. Bota aí, tom no culto. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. É nóis, mano. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, já sei como é que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Tô no culto. 12º dia, galera, fazendo a selfie. O 12º dia. É nóis, gente. Bora lá. Agora vamos marcar aqui. Agora é a hora do segredo. Tem que saber isso aqui, tem que fazer um curso. E aqui, costeira. Como é que é a hashtag lá mesmo? Hashtag tô on no culto. Aí, aqui tá bom. Pronto. Já fez a selfie? Quem já selfou aí? Glória a Deus. Graças a Deus. Fala para quem está do teu lado, você é o bichão mesmo, hein? Você está aí no 12º dia, hein? Diga, você é o bicho mesmo, hein? Fala assim, você está fortinho, hein? Você está fortinho, hein? Vem pro culto. Quer estar fraca então? Quer estar fraca então? Quer estar fraca? Tá fortinha. Tô fortinho. Cada um entende o fortinho como quiser, né? Cada um com a sua própria força. O pastor Mike, por exemplo, fala que está fortinho, ele já entende que é espiritualmente, já entende que é 50 a menos, né? Abriu lá Marcos capítulo 4, versículo 26, versículo 27, rapidinho, porque eu tenho que acabar antes da meia-noite, amém? Ó, tem gente que não quer. Vigília! Vigília! Esse ano nós vamos fazer uma vigília. Vai ser top. Mas vamos lá. Marcos capítulo 4, 26 e 27 diz assim, ó. E dizia, quem que dizia? Quem dizia? Quem? Jesus dizia. Jesus estava falando com os discípulos. E Jesus dizia: o reino de Deus é assim. Sabe que eu vejo esse texto aí, já preguei várias vezes sobre ele, mas eu imagino Jesus meio,
não bravo assim, né, mas muito posicionado, falando por cima, ó, o reino de Deus é assim, é desse jeito, é assim como, ele disse, ó, é como se um homem lançasse semente à terra. O reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. E no segundo versículo que tiraram aqui, isso. E depois ele diz, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Amém? Amém? Só até aqui. O Espírito Santo fala conosco agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Senta aí, fica em paz e fica tranquilo. Olha aqui para mim e preste atenção, porque o tempo urge e nós temos que ainda comer todas essas frutas aí hoje. Não tem mais lá atrás, tem mais uma salada de fruta ainda aí para nós saborear daqui a pouquinho. Mas agora vamos ouvir a palavra de Deus. 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Estava hoje aqui de tarde ali na cozinha, dei uma passadinha aqui final da tarde. Hoje o dia foi bem corridão mesmo. Passei aqui e estava falando, conversando ali um pouquinho com as mulheres que estavam ali trabalhando. E eu disse, essa campanha aí foi de tirar o couro. E esses dias Deus, Ele deixou muito claro qual é a expectativa dEle. Deus deixou muito claro o que Ele espera de nós. Deus deixou muito claro o que Ele quer que nós façamos. Deus deixou muito claro o que Ele quer que a gente deixe. Mas o mais importante é que Ele deixou muito transparente o objetivo que Ele tem a nosso respeito. Porque quando nós ouvimos, venha o teu reino, nós estamos, claro, em um convite, mas Jesus nos ensinou a orar assim. Jesus nos ensinou a desejar. Jesus nos ensinou a querer. Jesus nos ensinou a buscar. Porque é algo que deve ser desejado, que deve ser buscado. Porque é o melhor ambiente, é o melhor lugar, é o melhor espaço, é o melhor sentimento, é o melhor entendimento que nós podemos ter, é estar inseridos no reino de Deus. É que o reino de Deus se estabeleça em nós, é que o reino de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa casa, nos nossos afazeres, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. E é por isso que Jesus, Ele nos ensinou, nos instruiu e disse assim, ó, quando orar, diga assim, ó, venha o teu reino. Clame, busque, deseje o reino de Deus e a vontade de Deus para a tua vida. Porque a própria palavra já nos orienta dizendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas Jesus, Ele falava sobre o reino de Deus como algo bom, mas também Ele falava como algo que era muito específico em si mesmo. O reino de Deus, ele tem particularidades e peculiaridades exclusivas do reino de Deus. Particularidades essas aí e princípios, eu quero chamar hoje aqui, que revelam e definem o caráter do rei, daquele que reina, daquele que é o Senhor do reino. Portanto, quando Ele diz, venha o teu reino, e nos ensina a desejar o reino de Deus, há uma expectativa nos céus que a gente possa compreender o reino de Deus, que a gente possa compreender o que Ele é e como as coisas são neste reino que, segundo Jesus, quando nós pedimos, Ele viria. Mas nós precisamos aprender a viver, a interagir com este reino, para que possamos de fato vivê-lo, para que possamos de fato receber aquilo que o reino tem para oferecer. Então Jesus, Ele falando com os discípulos, Ele diz e fala, e outras vezes Ele disse também os outros exemplos, mas aqui Ele coloca pelo menos 2 princípios deste reino. 2 princípios do reino de Deus, o reino imutável, o reino eterno, o reino sobrenatural de Deus. E de uma maneira muito taxativa, até eu posso dizer, Ele chega e Ele já começa dando a letra.
Jesus já chega botando para quebrar. Ele diz: o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. É desse jeito. O reino de Deus é dessa maneira. O reino de Deus é do jeito do reino de Deus. O reino de Deus só funciona dessa forma. O reino de Deus só se estabelece se houver assim. O reino de Deus é desse jeito. É assim. Não vai mudar. Não será alterado. Não é relativo. Não existe relatividade no reino de Deus. Jesus disse muito claro, ele disse: é assim, é desse jeito. É importante que a gente aprenda como é, para que possamos não apenas desejar o reino de Deus, mas que ele possa vir sobre nós, e não apenas vir sobre nós, para que ele possa permanecer e produzir frutos na nossa vida. Nós precisamos entender e compreender o que é e como é. E nestes 11 dias eu já deixou claro muitas coisas, mas hoje eu quero acrescentar aqui neste texto, ou através deste texto, encontrar aqui 2 princípios do reino de Deus. 2 princípios imutáveis. 2 princípios que não podem ser desprezados. 2 princípios que Jesus coloca aqui como algo extraordinário e necessário e vital para que as coisas aconteçam no reino de Deus, para que as coisas funcionem no reino de Deus. E há 2 princípios que ele coloca aqui neste reino, princípios que precisam ser cumpridos, respeitados, princípios estabelecidos que, se desprezados, eles podem colocar toda a nossa esperança e expectativa por água abaixo. Porque se nós não entendemos como é o reino de Deus, se nós não compreendemos, se nós desprezarmos, então as coisas não acontecerão do jeito que a gente espera, porque as leis do reino de Deus funcionam. Nas leis no reino de Deus, a justiça é verdadeira. Nas leis no reino de Deus, os princípios são inegociáveis. Ou nós cumprimos os princípios, ou não viveremos o reino de Deus. Ou cumprimos aquilo que Deus nos estabelece, ou as coisas não acontecerão, porque são coisas que Jesus coloca aqui, através deste texto, como coisas vitais, necessárias ao extremo. E a primeira coisa delas que ele coloca aqui, já no início, é quando ele diz: o reino de Deus é assim. Ele disse: é como um homem que lança as suas sementes. Por 2 vezes ele fala de semeadura neste mesmo texto. Aqui e depois, quando ele fala da semente da hortaliça, lá que eu esqueci o nome agora, como é que chama? Da semente pequenininha? Muito obrigado, vocês estão ligados. Valeu. A semente da mostarda. Existe um potencial na semente. Existe um potencial muito grande na semente, por menor que seja, como ele disse, a semente de mostarda. Mas o potencial está dentro da semente. Ele precisa ser revelado. O potencial que está dentro da semente, ele só produzirá e só servirá para algo e só alcançará o seu propósito se a semente for semeada, se a semente for lançada. A semente no celeiro não produz, a semente do celeiro não serve de nada, e ainda talvez pode ser que ela seja alvo dos roedores, e ela então se perderá para sempre. Jesus disse: o primeiro princípio é a semeadura, é lançar sementes. A semente no celeiro não serve, a semente guardada não produz, a semente que não é lançada na terra não servirá para nada. Tem um grande potencial, tem algo que pode fazer muito grande. Pastor, esqueci o nome dele, Michael Murdock, acho que é o nome dele. Ele falava sobre o potencial da semente. Ele disse que cada semente carrega dentro de si uma floresta. Porque se você pegar uma semente de uma árvore e plantar, aquela árvore vai nascer, ela vai produzir muitas outras sementes que vão também crescer e produzir outras sementes. E passado um tempo de uma sementinha, nós podemos ter uma floresta.
é o potencial da semente. Mas todo potencial, por maior que seja, se não for exercida a ação para semeadura, todo esse potencial será perdido. E Jesus diz que um dos princípios do reino de Deus é que sementes sejam lançadas. Semente tem que ser lançada em boa terra. Não adianta também você ter a terra. Imagina que você vai plantar uma pequena horta ou uma grande lavoura, não importa o tamanho, e você prepara a terra. Imagina, você prepara a terra, coloca adubo, passa a máquina, faz toda a preparação da terra, mas ao final da preparação não lançou a semente. A terra é perfeita, ela está corrigida, ela está preparada, ela tem os nutrientes, ela tem todas as condições necessárias, específicas, exatas para que a semente produza. Mas se a semente não entrar em contato com aquela terra, se a semente não for plantada naquela terra, se a semente não for lançada naquela terra, a terra também não poderá revelar todo o potencial que ela tem para fazer com que a semente desperte e cumpra o seu propósito. O potencial está na semente. Existe o potencial na terra boa, preparada, mas se não houver semeadura, não adianta ter o potencial. Se não houver a semeadura, todo o potencial será perdido. Se não houver semeadura, todo o potencial ficará dormindo, parado, esperando que algum dia, algum semeador passe por aquele lugar e lance as suas sementes. No reino de Deus é assim, Jesus disse. O reino de Deus funciona com semeadura. É a semeadura que aciona o potencial da terra. É a semeadura que aciona o potencial da semente. É com semeadura que se tem colheitas. Não podemos esperar colheitas se não estamos dispostos a exercer esforço para a semeadura. O reino de Deus é assim. Nós oramos, venha o teu reino. E nós estamos aqui por 12 dias hoje, lançando já algumas sementes. Por 12 dias já lançando as nossas sementes, o nosso tempo, a nossa dedicação. Aqueles que estiveram aqui todos os dias, nós tivemos todos os dias, todos os cultos, ouvindo a palavra de Deus, lançando sementes no reino de Deus. E essas sementes produzirão, segundo o que a palavra nos garante, a 30, 60 e 100 vezes tanto. Mas nós precisamos entender que precisamos aprender a lançar sementes no reino de Deus. Deus falou aqui sobre as semeaduras, o trabalho na obra do Senhor, a dedicação na casa de Deus, a dedicação no ganhar as almas, a dedicação em cuidar de pessoas, a dedicação, gastar o nosso tempo, gastar os nossos dias, investir a nossa vida. É um processo de semeadura de quem tem boas sementes e lança numa boa terra, para que a terra possa revelar todo o seu potencial e fazer com que a semente cresça e produza frutos. É preciso haver semeadura. Cada semente da sua espécie. Se eu quero colher abacaxi, eu planto abacaxi. Se eu quero colher a melancia, está bonita essa melancia aqui. Eu já peguei as maiores zonas que tinha. E doce, meu Deus do céu. Mas se eu quero a melancia, não dá para plantar um grãozinho de melão. Pode ser parecido, mas eu vou ter melão e não vou ter melancia. Nós precisamos aprender, meu irmão, princípios bíblicos da palavra de Deus. Se não houver semeadura, não haverá colheita. É preciso semear em Deus fidelidade, gratidão. É preciso semear em Deus e acreditar e confiar na palavra de Deus, no momento em que a Bíblia nos fala de dízimos, de ofertas. É preciso aprender a acreditar e confiar na palavra de Deus, quando a Bíblia nos fala em nós suportarmos uns aos outros no amor. É preciso acreditar e confiar na palavra de Deus, quando ela nos pede que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Se nós não estivermos dispostos a ser semeadores, nós não teremos sucesso no reino de Deus. Não tem sucesso.
não tem como prosperar, não tem como ir adiante. Se não há semente, não haverá colheita. Se não há semente, a terra é boa, é próspera, tem um potencial enorme. A chuva vem, cai a chuva, tudo é perfeito, mas sem a semente, todo esse potencial será perdido. E às vezes nós estamos andando e vivendo no reino de Deus, não colhemos frutos, porque nós seguramos as nossas sementes, deixamos as nossas sementes guardadas no celeiro, ou as queremos para nós mesmos, queremos apenas comer as nossas próprias sementes, não lançamos em terra. É bonito ver um celeiro cheio, é bonito ter o celeiro cheio, ter bastante, mas é preciso sempre reservar a porção da semeadura para que haja novas colheitas. É importante esse princípio, a semeadura, a semente na terra. Aí, olha aqui essa frase, olha que Deus me deu hoje: a inércia não aciona o poder do reino, mas o movimento o revoluciona. A semente é o início de tudo. As coisas acontecem no reino de Deus somente para aqueles que lançam as suas sementes. Se eu não saio a semear, também um dia não sairei para colher. Se o semeador não sai para lançar as sementes em terra, não adianta ele ter esperança, não adianta ter expectativa, não adianta ele ir lá e lavrar a terra, e carpinar, e regar, e cuidar. Se a semente não foi lançada, todo o trabalho exercido na terra é um trabalho vão. Pode chamar de louco, ou talvez seria. Imagina alguém preparar uma terra, não lança nenhuma semente, mas vai lá todo dia carpinar um matinho. Vai lá todo dia e rega a terra, vai lá todo dia e joga um adubo, vai lá todo dia e trabalha, e se dedica e se esforça, esperando que venha alguma coisa, esperando que um dia a planta nasça, esperando que um dia ele vai ter uma colheita. Os anos se passam e ele não tem colheita e não nasce nada, e ele trabalha exaustivamente e nada dá certo. É porque ele esqueceu de um princípio importantíssimo. É preciso, antes do trabalho, entregar a semente. Antes da dedicação, tem que ser jogada a semente. Se não há semente, não adianta trabalho. Se não há semente, não adianta dedicação. Se não há semente, não adianta fazer mais nada, porque sem a semente a terra não pode revelar o seu potencial. E o segundo princípio aqui, que Jesus revela aqui no seu reino, é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Meu irmão, não existe pessoa de maior fé, não existe pessoa de maior fé do que o agricultor. O agricultor é invejável, a fé do agricultor, porque ele pega algumas sementes, e alguns grandes agricultores aí ainda investem muito dinheiro em maquinário, em terras e adubo, e prepara, e o custo é enorme para preparar a terra, o custo é enorme para comprar as sementes. E ele compra as sementes, e ele gasta muito dinheiro, investe muito dinheiro, e todo aquele dinheiro que ele investiu, ele joga na terra. E Jesus fala aqui do agricultor, como um homem que lançasse suas sementes, e depois ele diz, ele volta para a sua casa. E então ele vai fazer o quê? Ele dorme, ele descansa, de dia, de noite, ou seja, muitos dias, muito tempo passa, mas ele faz, ele lança as sementes, porque ele confia, ele tem a fé suficiente para saber que vai chegar o dia em que aquela semente vai produzir e vai nascer, e ele colherá os seus frutos. É preciso ter fé e acreditar e confiar. Jesus estava falando do princípio de saber esperar. A fé, ela nos capacita a entender, compreender e saber esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. Existe um tempo determinado para cada coisa, a Bíblia nos ensina. Existe um tempo determinado para cada produto, para cada fruta, para cada erva, para cada árvore. Existe um tempo determinado, e não há nada que o homem possa fazer para que este tempo seja mudado. Não há nada que o homem possa fazer para acelerar aquilo que Deus determinou, o tempo que Deus determinou. Não dá.
E se a gente tenta acelerar, olha que doideira. Irmãos, são princípios tão básicos, que se a gente ficar pensando e tentar imaginar, né, colocar ali no agricultor, imagina o cara planta lá um milho, vamos colocar aqui, plantou a sementinha de milho, hoje, amanhã de manhã ele vai lá, todo ansioso, esperar o milho nascer e olha, só tem terra, não tem milho, ele não tem mais milho, ele não tem broto, ele não tem nada, porque o grão ainda está escondido debaixo da terra. No outro dia ele vai de novo, e quando ele olha mais uma vez, eu lembro quando nós plantávamos feijãozinho na escola, né? Demorava para nascer aquele negócio, e mais um dia, lá no quarto, quinto dia aparece um brotinho, eu nem sei se é 4, 5 dias, quanto tempo leva para brotar um milho, alguém sabe aí? Alguém sabe? Quanto? 8 dias? Olha, eu já estou ansioso, eu já quero em 4. Em 8 dias, daqui, passa 8, 10 dias, então ele vai lá e tem um brotinho, preste atenção, irmão, preste atenção. E aquela pessoa ansiosa, ela olha assim, ó, eu preparei a terra, eu lancei as minhas sementes, eu estou aqui desesperado, eu preciso que esse negócio cresça rápido. E ela resolve dar uma ajudinha para a planta, aquele brotinho pequenininho assim, ó. Ela diz, cresça ligeiro, vou te ajudar a crescer ligeiro. E ela puxa a planta. Vai crescer ligeiro, eu vou esticar você, que você crescer mais rápido. Está me olhando com a cara, eu pastor, mas qual é o tonto que ia fazer isso aí, pastor? Qual é o louco que ia fazer isso aí? Tem que ser muito burro para fazer isso aí, muito burro, não vou tirar essa palavra, muito ofensiva. Tem que ser muito louco, tem que ser um tonto para fazer uma coisa dessa aí, pastor. Mas às vezes, irmão, é assim que a gente age. Quando a gente no reino de Deus, a gente fica desesperado, ansioso e não entende que a Bíblia nos ensina um dos princípios. Nós lançamos as sementes, como um semeador, Jesus disse que lança as suas sementes, e depois ele vai para a sua casa, e ele dorme, e ele aguarda, e ele espera. E olha aqui, Jesus disse, porque a semente, ela nasce e cresce, e ele não tem ideia de como que isso acontece. Ele não tem ideia nenhuma de como é o processo, como que acontece, o que que faz. Ele não tem ideia do que está acontecendo debaixo daquela terra. Ele sabe só que ele lança a semente ali e vai para casa e espera, e um dia ele estará lá colhendo os seus frutos. É só o que ele sabe. Ele não sabe mais nada. Ele não entende mais nada. Mas ele acredita e confia. E pela fé ele aguarda o tempo necessário, esperando que a terra produza os seus frutos, esperando que a terra produza a erva e depois o fruto. A Bíblia diz, olha aqui, irmão, se o agricultor aprendeu a confiar na terra, se o agricultor aprendeu a confiar no tempo, se o agricultor aprendeu a confiar na chuva, será que nós não podemos aprender a confiar no Senhor da terra? Não podemos aprender a confiar no Senhor do tempo? Não podemos aprender a confiar no Senhor que determina as chuvas? O reino de Deus é assim. Existe um tempo determinado e nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Esperar que a semente lançada, se há semente, se foi lançada a semente, se houve semeadura, então nós precisamos aprender a confiar em Deus e aguardar o tempo dele, para que a terra boa, que é o reino de Deus, possa revelar o seu potencial de crescimento, possa despertar aquela semente que foi lançada, fazer ela crescer e prosperar e produzir muitos frutos. Venha o teu reino, nós clamamos todos esses dias. Venha o teu reino, nós clamamos lançando as sementes de oração aqui, um dia depois do outro. Venha o teu reino, nós oramos e com expectativa agora esperamos o tempo da manifestação do potencial da terra do reino de Deus. Eu estou falando isso aqui, irmão,
para que você entenda de vez e de fato esses dois princípios importantíssimos. O primeiro deles é a semeadura. Escute o que eu vou falar. Muitas pessoas não têm colheitas porque elas encolhem a mão na semeadura. Muitas pessoas não conseguem avançar porque não estão dispostas a exercer esforço para semear. Não estão dispostos a esvaziar os seus celeiros e jogar a semente na terra. É um ato de fé. A semeadura é um ato de fé. A semeadura é um ato de confiança. A semeadura requer exercício, esforço, dedicação e confiança. Por 2024 nós oramos: venha o teu reino. E Deus já nos falou aqui que Ele tem preparado coisas grandes e extraordinárias para a nossa vida. E eu quero te desafiar hoje e dizer para você: quebre as trancas dos teus celeiros, quebre as correntes dos teus celeiros, quebre os cadeados, lance as sementes em terra, porque este é o ano em que o reino de Deus virá com todo o seu potencial de crescimento, de despertar sementes, de fazer coisas sobrenaturais, mesmo para aqueles que não entendem, mesmo que nós não saibamos como, mesmo que não possamos compreender, mas o reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim, como o homem que lança as suas sementes e depois ele fica apenas esperando e confiando o tempo determinado para colher os seus frutos. Só haverá colheita se houver semeadura. O reino de Deus é chegado, a terra boa está aqui. Existe um potencial na terra, existe um potencial na semente, mas ela precisa ser lançada para que o potencial dela seja despertado. Fica em pé em nome de Jesus.